Estamos de volta com o Multiverso na 92 Pop. O Multiverso nos conecta. Você pode interagir, mandar um WhatsApp 984410010 é o nosso zap, digamos assim, é a interação mais instantânea que temos aqui, mas tem também o nosso Instagram, @Programa Multiverso, tem também a nossa página no YouTube, Programa Multiverso. Só não tem desculpa para não encontrar a gente, exatamente, né? Por favor, né? Porque hoje em dia não tem desculpa não, gente. Multiverso digitou lá, estamos no YouTube, no Instagram, estamos aqui no WhatsApp, estamos aqui na 92, é só achar. Nós temos interação aqui, ó. O Jorge Cripa, o Dr. Jorge Cripa, médico que eu admiro muito, meu colega de escola. O Sepultura poderia tentar o Gilson Naspolini para a bateria da banda, para a baterista da banda. O que você acha, Lê? Olha, produto de casa, né? O Gilson é espetacular. Eu super aprovo, Jorge. Beijo, bom trabalho para você. Tem também a participação aqui do Paulo Magnus. Boa tarde, meninas. Eu já tava lendo a mensagem do Dino aqui. Boa tarde, meninas. Boa tarde, querido. E tem mais uma interação aqui, ó. Boa tarde, meninas. Parabéns a todos da Rádio 92 por trazer esse tema para o debate. Homeschooling é uma questão de liberdade educacional. Os pais têm a opção de escolher a melhor forma de educar seus filhos. Educar os filhos é obrigação de todos os pais. Homeschooling é uma opção aos pais que não querem enviar seus filhos à escola, seja pública ou privada. Daqui a pouco eu vou terminar de ler aqui, mas eu achei demais o Diego. O Diego, que é da Associação de Famílias Educadoras de Santa Catarina. Ele deve estar ouvindo por conta da nossa convidada. Diego, obrigada. Eu já vou continuar a ler a sua interação aqui, porque ele já quer trazer esse debate, porque nós já estamos com a advogada que está aqui conosco, a Georgia De Pellegrini. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Você que tem especialização na área trabalhista, é isso? Isso mesmo. Homeschooling, como veio parar na sua vida esse tema? Esse tema, né? Primeiro que eu já era apoiadora, sempre fui apoiadora da liberdade educacional. Em 2019, uma amiga minha, mãe educadora, me procurou dizendo que tinha sofrido uma denúncia e eu, mesmo advogada, não tinha nenhum conhecimento jurídico sobre o tema. Resolvi estudar, me aprofundar e busquei outros profissionais na área que me auxiliaram e agregaram conhecimento na especialização de educação domiciliar. E aí eu ajudei essa minha amiga e me apaixonei pelo tema e resolvi abraçar como causa também. Atuo como advogada, mas também abraço como causa, sou apoiadora da liberdade educacional. Conheci o Diego é presidente da FESC, que vem fazendo um excelente trabalho, né, junto às famílias educadoras aqui no estado de Santa Catarina. E foi assim que eu iniciei minha jornada e estamos aí. O Diego, então, ele é o presidente, eu não conhecia, tá, essa associação. Explica mais sobre essa associação, Nós Georgia. temos aqui em Santa Catarina uma associação de famílias educadoras. O Diego é o presidente dessa associação. Ele traz apoio, além dos associados, para os não associados. Nós temos, atualmente, não tem uma métrica, né? Mas mais ou menos umas 3.000 famílias em Santa Catarina. A FESC vem fazendo um trabalho tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito legislativo e também dando apoio pedagógico a essas famílias, as famílias associadas. E eu faço parte, né, do corpo jurídico da FESC, junto com outros colegas no estado de Santa Catarina. O que é uma família educadora? Família educadora é a família que opta pelo modelo desescolarizado, né? O que opta por educação domiciliar, vamos dizer assim. Que é a educação que não é um modelo pedagógico escolarizado que nós temos como padrão hoje, Sim, né? Que é estipulado pelo MEC. Nós temos o Ministério da Educação, que tem toda a questão de regras a serem seguidas para todas as escolas. Sim. E essas famílias, então, optam por uma educação domiciliar. Exato, diferente dessas doutrinas. Ou não? É que, na verdade, o modelo pedagógico é diferenciado somente pela questão de não estar no âmbito escolar. Só isso. Porque segue aquilo Com que tem certeza. que ser estipulado por idade. Exatamente. A maioria das famílias seguem um modelo, seguem as matérias do MEC, as crianças são submetidas a provas, o ENSEJA, por exemplo, do nível fundamental, nível médio, para poder retirar o certificado de conclusão de nível fundamental e nível médio. Então, nada muda. A única diferença é que o modelo pedagógico é diferente. O da escola é o modelo escolarizado e a educação domiciliar
as famílias educadoras que ficam responsáveis por essa educação. Pois é, então esse é o homeschooling. Esse é o homeschooling. Esse é o homeschooling. Como a gente estava falando antes no primeiro bloco, Georgia, Neil e Alê, durante a pandemia, né, durante o isolamento social, não foi por conta da, foi por conta da pandemia, o nosso isolamento, né, eles começaram a falar do homeschooling, mas eu creio que de uma forma errônea, né? Sim. Porque eles estavam apenas tendo o EAD. Né, você seguia a proposta da escola, você tinha que estar lá no horário, via Meet, tal. E a professora dentro do quarto de casa isso. dando aula para as crianças. Isso não é homeschooling, não é um EAD. Vamos lá, na prática, como é que funciona o homeschooling? Os pais não matriculam seus filhos e dão educação eles mesmos em casa? Os pais ficam... mesmo. Na verdade, a responsabilidade pela educação é dos pais, Mas correto? se eles quiserem contratar um professor para dar aula... Um preceptor, tá. uma psicopedagoga... existem, nos Estados Unidos é mais famoso aquelas umbrella schools, né? Que eles amparam essas famílias educadoras. No país de primeiro mundo é muito mais avançado nesse sentido. Mas nós temos algumas instituições que amparam essas famílias para ensinar matérias que o pai, né? O conhecimento do pai é limitado. Mas essas famílias vêm demonstrando um excelente trabalho, amparando essas crianças, dando uma educação personalizada para cada criança. Então, na verdade, o que difere é isso. É que na escola, a criança ela é ensinada em massa, né? Conforme o grau ali, a série. E sem acompanhamento da evolução dela, a evolução de forma própria, individual. Personalizada, Exato. Individual. Por que tem tanta resistência? Olha, eu tenho uma opinião pessoal sobre a resistência da sociedade em relação à educação domiciliar, que é o desconhecimento, né? Por isso que a gente vem sempre trazer, principalmente as questões mais peculiares, que é a socialização das crianças, a necessidade delas estarem inseridas dentro de uma escola. Pois eu sempre escuto que esse é o fator principal, né? A maior falácia é essa, que a criança educada em casa não socializa. Muito pelo contrário. As crianças, elas socializam dentro das associações. Os pais, geralmente, eles andam em grupo. Eles estão inseridos num grupo. Existem grupos, além da FESC, né, que é uma associação. Mas existem vários grupos de pais educadores que eles se reúnem, eles socializam as crianças socializam na igreja, então participa de atividades extracurriculares. Então, o que eu observo mais é que existe a falácia de que na escola a criança socializa. E também isso não é totalmente verdade, né? Muitas crianças não socializam na escola. Sim. Mas existe essa falácia de que a criança em educação domiciliar, ela fica trancada em 4 paredes. Muito pelo contrário. A vivência dela, a experiência dela, pelo que eu pude observar, é muito maior. Sim, ele fala aqui, né, o Diego, que é presidente da FESC, então, Associação das Famílias Educadoras de Santa Catarina, né? Eu tinha que chegar perto para poder ler aqui, porque o olhinho tá difícil. E daí ele fala assim: o homeschooling não é contra as escolas. Pelo contrário, as escolas continuarão intactas, pois atualmente há necessidade de construção de novas escolas para as crianças. No Brasil, temos 40 milhões de crianças, adolescentes e jovens em idade escolar. Em homeschooling, temos 100 mil crianças no Brasil. É 1% da população escolar brasileira. Eu estou impressionada com esse número. Eu não sabia que tínhamos tantas crianças em homeschooling. Esse número, né, essa métrica não pode ser medida porque não existem... Sim, não é comprovada de fato, mas é uma estimativa. É uma estimativa porque muitas famílias, corretamente, elas ficam receosas de se posicionarem como família educadora. Por conta de correr denúncia, né? Por conta da denúncia, por conta da perseguição do judiciário. E eu quero fazer essa pergunta sobre a perseguição do judiciário, mas antes disso, dentro desse contexto da métrica aí, de estimativa, tá? A gente quer deixar bem claro, aqui em Criciúma temos bastante? Eu atendo uma centena de famílias aqui em Criciúma, mas que não virou processo judicial. Eu faço atendimento, assessoria. Às vezes elas só querem desabafar também, e eu sou uma advogada que fala bastante. Então, eu converso com elas, eu me abro com elas, eu participo de algumas atividades. Esse preconceito? É o medo da denúncia, o receio de algum familiar perseguir, o receio de não dar conta. Tá. Então, assim, às vezes a advogada, além de advogada, vira psicóloga, né? Então eu escuto muito, eu tento estar inserida também nas famílias, nos grupos de famílias. Então eu participo de algumas atividades com essas famílias aqui na região. Então eu tento estar ali presente para também ver a realidade delas. No caso, desculpa. Não, é que eu fiquei pensando aqui, por que na sua experiência, por que as famílias optam pelo homeschooling? Na verdade, são diversos fatores, né?
Na pandemia, o maior fator foi o fato de que o pai pôde presenciar ao vivo o que estava sendo ensinado na escola. E, às vezes, viu que o rendimento não era satisfatório e optou por... Ele viu que era, entre aspas, fácil, né? Dele conseguir manejar isso e resolveu optar pela educação domiciliar. Alguns por motivo religioso, outros porque a criança, de fato, necessita de uma atenção especial, né? Então, existem diversos fatores. Sim. Agora, vamos lá, um caso hipotético. Você falou de perseguição antes de eu entrar na questão judicial. Um pai decidiu, então vou lá, homeschooling, não vou matricular na escola, vou pra cá, aí ele pode ser o tutor, eu não sei se é essa a palavra, ele chama alguém e daí ele vai começando ali. Ele tem que avisar o MEC, ele tem que fazer algum procedimento? Na verdade, não. Por isso que se fala liberdade educacional. Ele pode fazer, ele pode ser o tutor, ele pode contratar um preceptor, ele pode fazer um curso extra, né? Sim. Na verdade, a gente não tem uma regulamentação para dizer como seguir. Uma diretriz nesse caso. Então, geralmente, as famílias fazem o seguinte, quando as crianças eram matriculadas, elas retiram da escola de uma maneira certeira e continuam o estudo em casa, ou elas simplesmente não matriculam e continuam e prosseguem com o estudo em casa e os pais como responsáveis. Tá. E daí as provas que você estava falando, como é que é? Assim, onde eles pegam essas provas? Para colar grau do ensino fundamental e no médio, existe uma prova de nível federal, que é o ENSEJA, né? E as famílias optam por essa prova, porque não existe outra, para colar grau, e as crianças conseguem, com o resultado dessa prova, ingressar na universidade, ingressar no mercado de trabalho. Como via judicial ou não? Isso aí vai livre, senão não houver uma perseguição, aí é isso. É isso. E daí, geralmente, vamos lá, isso aconteceu de forma, então, natural. Foi, conseguiram, orgânico. Agora, você tá falando de denúncias, né? Familiares, conselho tutelar. O que na prática você vivencia dentro dos seus clientes? Geralmente a denúncia parte dos familiares, né? Quer dizer, minha cunhada lá não tá colocando filho na escola, vou denunciar na justiça. Uma tia que acha que sabe mais da tua vida do que deveria. Alguém que não tá satisfeito, vai lá e denuncia. Essa denúncia vai ser analisada pelo conselho tutelar, após prossegue para o Ministério Público e, se o Ministério Público entender, vira um procedimento e vira um processo judicial. Essas famílias sofrem um processo judicial, sim, as denunciadas, né? E como é que é esse processo? O trâmite desse processo demora muito? Para a família é muito ruim? Que tipo de prejuízo Na pode verdade, ter? O maior prejuízo que eu observo como profissional é emocional. Porque existe a apreensão do resultado do processo, do fato de não saber o que vai acontecer, porque pelo fato de a gente não ter uma legislação, uma regulamentação, a gente não sabe o que o juiz vai pensar, o que o juiz vai determinar. Existe uma penalidade em relação ao abandono intelectual, existe uma penalidade em relação à evasão escolar. Então, pode acontecer muitas coisas. Não dá para dizer assim que é uma fórmula matemática, né? Sim. O processo, ele é um corpo humano, praticamente, ele segue um fluxo. Mas os pais podem perder os filhos, a guarda? Eles só podem ser obrigados a colocar a criança na escola de novo, tá? Nós tivemos um caso bem famoso da Regiane, minha colega advogada também, que o juiz, mas eu acredito que imbuído de motivo pessoal, ele, na sua decisão, disse que se ela não matriculasse as crianças na escola, ela perderia a guarda das crianças. Mas foi um caso atípico, né? Não, isso é muito raro de acontecer. O caso dela ganhou mais repercussão por ela, além de ser advogada, ela militar, né, em favor das famílias. Ela é uma influencer, né? Então ela auxilia as famílias na questão pedagógica, faz cursos também. Então o caso dela foi bem atípico. Ela conseguiu, né? Ainda está em grau de recurso a decisão dela, mas ela vai levar à Corte Internacional, porque realmente a situação dela ali foi muito, muito gravosa. Sim. Quer dizer, você toma uma decisão pessoal, porque né? cabe você decidir a educação dos filhos, né? Você escolhe a escola que ele estuda. Alguns método, não conseguem, né? o método, exatamente. Alguns não conseguem escolher por questões financeiras, acabam colocando nas que tem.
Mas aí, além de você ter essa opção, que não é da maioria, bem da minoria, que você já se sente assim, com medo, você ainda tem, né, a pressão da família, é a tia lá querendo se meter. A própria sociedade, né? A Sem justiça, conhecimento, como a Georgia falou. Isso, o desconhecimento, né? Pra mim foi o principal ponto mesmo. E tanto se fala hoje em aceitar, né, as minorias tá aí, né? diferentes. A internet tá aí, né, pra você se informar, pra você tentar entender um pouco mais, ou conversar, associação, procurar um advogado, uma pessoa que faz. Deixa eu ir lá ver então, né? Se realmente as crianças não estão aprendendo. Sim. Porque pelo que você fala, elas aprendem normal, né? Não, a evolução acadêmica das crianças é impressionante. Sim. De se notar que não existe abandono intelectual. Sim. Que a evolução pedagógica delas é crescente. Crianças que com 6 anos não são alfabetizadas na escola, uma escola regular, uma escola pública, né? Elas não têm o analfabetismo funcional, que a gente chama, né? E a gente observa essas famílias, as crianças com desenvolvimento de fala, de escrita, de interpretação de texto muito mais evoluído. Eu admiro muito quem toma essa decisão, viu, Georgia? Porque assim, ó, dá muito mais trabalho. Com toda certeza. Porque educar, né? Eu que sou mãe de 2, educar é algo realmente muito trabalhoso. Mas eu tenho muito prazer em educar. Opto pela escola, e uma escola que eu quis e que eu acredito que seja muito boa, mas os pais que aceitam e além de tudo tem que ficar sofrendo esse preconceito, né? Porque dá muito mais trabalho, né, Georgia? Com toda certeza. Além do trabalho de ter que gerir, né? Toda a evolução acadêmica das crianças, elas têm que ter o receio de sofrer processo judicial. Então, assim, como o Diego até falou, né? As famílias, elas não são contra a escola, né? A gente está lutando aqui pela liberdade educacional de uma minoria, né? Que optou por um método pedagógico diferente. E aqui a gente está... E, na verdade, assim, né? A escola, ela veio depois da educação domiciliar. Então, não existe... não é uma coisa tão diferente assim. A sociedade, ela evoluiu com a educação domiciliar. Sempre existiu. E ó, o Diego falou o seguinte: aqui temos 6 filhos em homeschooling. O Diego é um exemplo. Desde 2013. O homeschooling se ouvia falar muito nos Estados Unidos. Sim, mas é regulamentado no Uruguai, regulamentado no Paraguai, e nós cremos que logo será regulamentado no Brasil, né? Estamos na espera de que a lei federal seja aprovada. Nesses países que são regulamentados, eles determinam o que a família tem que fazer ou cumprir, essas provas, essa parte mais pedagógica, ela é colocada ali ou... Não, ela é só uma regulamentação para dizer é válido, pode fazer, você não vai mais sofrer perseguição. Eu não quero te mentir, mas o que eu me lembro, no Uruguai era proibido. Ah, tá. E aí veio uma nova gestão e eles resolveram regulamentar sem nenhuma interferência do Estado. No Paraguai, você pode optar por 2 modalidades, né? E uma delas é o homeschooling utilitarista, que é quando a família educadora, ela atua junto com uma escola. Então, a criança, ela tá matriculada, mas, de fato, quem faz a gestão da evolução acadêmica é os pais. Sim. O Diego mandou a foto da família toda, gente. Olha que coisa mais... É que eu não posso virar o computador pra Koga, nem pra... Não posso aqui, mas assim, que família linda, querido. Sim. Que exemplo, que inspiração vocês trazem, hein, pros pais que optam por isso, deixam eles ser livres e fazer o que quiserem. A vida é assim mesmo. Ninguém tem que perseguir, ter preconceito. E assim, o que é legal a gente falar sobre isso, tornar o assunto bem natural, né, Georgia? Porque realmente eu desconhecia a quantidade. Eu já entrevistei uma mãe que faz homeschooling, né? Tem 4 filhos aqui em Criciúma, não lembro o nome dela agora. E sabia que acontecia. Mas assim, vamos lá. Que ponto estamos aqui no Brasil na discussão da regulamentação, né, desse assunto? Eu sei que voltou à pauta em Brasília. Na verdade, foi aprovado já na Câmara dos Deputados e está lá no Senado aguardando a aprovação, reprovação. Nós contamos com a aprovação, Sim, né? Georgia, você leu o texto já? Tá tudo certo? O que diz? Assim, eu tenho a minha opinião pessoal, né? Eu não concordo com todo o texto, né? Houve várias emendas e eu acredito que até aprovar no Senado vai ter mais emendas, mas o cavalo dado não se olha os dentes, né? Eu tenho uma centena de famílias que eu represento que necessitam de uma resposta
na legislação. Então, o que vier, eu vou aceitar e eu vou tentar adequar as nossas famílias para que elas parem de sofrer a perseguição do judiciário. Sim. O Van tá opinando aqui, ele diz assim, liberdade individual sempre, Estado atrapalha a evolução. Mais uma vez aqui, o nosso querido educador em casa, o Diego, né? A doutora Jorge é incrível, super competente. Que legal, ele botou até o perfil ali, ó. Algum pai que ficou interessado, @associação. FESC, Associação AFESC, tá? E também o Educando para o Céu, Educando para o Céu, @Educando para o Céu é o do Diego. E então, mas não existe previsão de votação, né? Só voltando essa questão. Tá lá no Senado e tá parado. Tá lá. Tem alguma discussão aí? O que você acompanha? Tá mais pra sim, mais pra não? O que o pessoal opina no Brasil? Muitas coisas, né? Muito, opinião a gente tem bastante, né? Não dá pra prever. O que tem sido feito, inclusive o Diego vem fazendo esse trabalho junto com outras associações regionais, e inclusive existe uma Associação Nacional de Famílias Educadoras, tentar convencer os senadores. Então bater de porta em porta, apresentar as famílias educadoras, apresentar a necessidade dessa regulamentação, os números, né, de processos judiciais. Isso vai desabarrotar o judiciário também, que já está abarrotado de processos judiciais, né? Então, o que vem sido feito é esse tipo de trabalho. Agora, o resultado a gente não sabe, né? Eu torço muito pela aprovação. Como eu falei, eu não concordo com toda a lei, mas eu preciso dar uma resposta para os meus clientes, né? Preciso dar uma resposta para essas famílias que são perseguidas pelo judiciário. E tendo a regulamentação, elas se adequando, não vai ter mais essa insegurança jurídica, esse limbo jurídico que elas estão vivenciando hoje. É complicado viver em insegurança jurídica, né, gente? Boa tarde, doutora Jorge, é incrível, excelente profissional, assinado Mari Lodete. Minha querida. Que demais. Você pretende ser mãe? Eu pretendo. Em algum momento, o que Deus oferecer pra mim. E vai optar por homeschooling? Isso aí é uma discussão que eu vou ter que ter lá na minha casa. Por mim, eu optaria. Agora, vamos ver se o Excelentíssimo concorda. Sim, é legal ter uma construção, né? Eu penso que é toda uma adaptação da rotina dos pais também para poder oferecer o mínimo de qualidade para essa escolha, né? Porque não é só optei pro homeschooling, larga lá e deu. Eu imagino que não seja assim. Assim, é uma discussão que tem que se ter no âmbito familiar, né? Considerando que a origem das denúncias muitas vezes vem da família, então eu recomendaria, né, que antes de tomar essa iniciativa, converse com a família, converse com... A mulher não pode tomar essa iniciativa sem conversar com o esposo também. Tem que ser uma coisa... E também com a criança. Tem que ser muito conversado. Sim. No meu caso vai ser assim. Não, é bem legal. E é assim mesmo, gente. Isso se chama, né, democracia, respeitar a opinião dos outros, conviver em paz. E eu acho que é legal que a Georgia falou também, né? Escutar a criança. Porque às vezes os pais optam e a criança tem ali, mas eu gosto do ambiente da escola, ou eu não gosto do ambiente da escola. Acho que também influencia bastante, né, pro sucesso. Com toda certeza. Com as crianças que eu já tive a oportunidade de conversar, crianças e adolescentes, todas, 100% falaram que adoram o modelo de educação domiciliar. Porque eles estão próximos dos pais, muito mais próximos dos pais, próximo de outras crianças de outras faixas etárias. E eles têm o próprio ritmo deles. Então, eles conseguem estudar. Porque tem crianças que não conseguem sentar numa cadeira, fazer uma prova e ouvir o professor. Não é um modelo adequado para elas. A maioria não consegue, né? Eu, particularmente, não... Eu também não concordo muito. Não concordo muito, mas eu passei por todo o modelo escolarizado, né? Então, tem crianças que gostam e falam super bem. E se falar de escola, já se treme todo, né? Principalmente aquelas que já vivenciaram. Sim. É muito bom, né, gente? É algo que realmente eu fiquei impressionada com os números, viu? Tanto aqui em Criciúma como no Brasil. Quer dizer, se você for estimar 1%, é bastante. Para um país que a escola, essa educação escolarizada, para mim, era quase que única. Assim. Sim. A gente via nos filmes só, do homeschooling nos Estados Unidos. Mas é muito interessante, viu? A gente vai ficar de olho, Georgia, né? Pra entender mais, pra acompanhar, trazer as informações. Qualquer novidade também se pode trazer pra cá, que a gente atualiza o pessoal, né? E eu fico sempre à disposição, né? Pra prestar esclarecimentos, né? A minha questão mais é a jurídica, mas como eu tô vivenciando essa realidade das famílias, tô sempre próxima das famílias, eu tento sempre trazer alguma novidade e eu fico à disposição, né? Como é que faz pra te encontrar? Meu Instagram, hashtag arroba Georgia de Pellegrini. Georgia. Já vou ver aqui se eu sigo ela. Deixa eu seguir ela aqui. E daí a gente, arroba Georgia de Pellegrini. Já anotei aqui. Você
que está aí ouvindo a gente e que ficou interessado, ou se não está vivenciando isso, está buscando algum tipo de apoio, ou então que pelo tá aí, menos ó. nunca tinha ouvido falar, que passe a considerar, pelo menos para ter pensamento crítico, né? Que eu acho que é importante isso. Exato. Eu não sabia, era contra, eu tinha uma opinião ou não conhecia. Tinha, mas assim, ó, agora tá aí, né? Vai procurar, vai saber, para se informar, até para dar uma opinião com base, né? A Shelly diz o seguinte: aqui só temos visto benefícios com homeschooling. Minhas legal. filhas não querem saber de escola. A doutora Jorge e o Diego nos ajudam demais. É a mensagem da Shelly. Obrigada, querida. Legal. Um abraço, Eu acabei Shelly. lendo, ela apagou aqui, mas eu li aqui, Shelly. Tudo certo. E daí tem uma pergunta: como é que fica o relacionamento interpessoal com outros alunos? Isso é algo que pode atrapalhar? A gente até fez essa pergunta. Sim. Não, existe a socialização, né? Que como eu falei, essa é o tópico mais polêmico. É a questão da socialização. Gente, as famílias socializam, as crianças socializam. Eles vivenciam grupos, são grupos mais homogêneos, né? Muito diferente do modelo escolarizado que tu só vivencia com aquela faixa etária, com aquelas crianças. Então, às vezes, o modelo escolarizado é mais limitado. Essas crianças, elas socializam, não se preocupem. É mais diversificado, na verdade, né? Elas têm atividades extracurriculares também. Então, essa questão da socialização é um tópico muito polêmico, mas já está superado. Sim. E eu penso que até é legal porque é mais próximo da vida real adulta, né? A gente socializa com diversos tipos de pessoas, idades, conhecimentos, então fica mais próximo dele virar um adulto mais com mais habilidades sociais do que se fosse na escola. Eu vou te falar que com as crianças e adolescentes que eu conversei, eles desenvolveram uma habilidade de fala impressionante. Eu imagino. Porque eles não têm que dialogar somente com a faixa etária deles. Eles têm que dialogar com os maiorzinhos, os menorzinhos. Então, eles respeitam muito os menores, eles respeitam os maiores. Então, essas crianças e adolescentes, eles evoluem muito. Principalmente na questão de fala, de interação social. Exatamente. É isso aí, gente, ó. Eu agradeço a Shelly, o Diego que participou, o Van, galera toda aqui, o pessoal que realmente gostou, que não conhecia a Mari Lodete, todo mundo mandando essas mensagens importantes desse assunto, que eu acho que com certeza fez muitas pessoas questionarem ou vão buscar um apoio, enfim. Jorge De Pellegrini, muito obrigada, advogada, volte sempre. Eu agradeço, viu? Fico à disposição. Intervalo e voltamos já já.